amigos do canal Portugal Legal. Hoje nós estaremos falando a respeito de um assunto muito interessante e que algumas pessoas têm nos consultado a respeito de quais são os procedimentos, quais são os passos. Então nós falaremos hoje a respeito da obtenção da nacionalidade portuguesa adquirida através do casamento. Sim, através do casamento ou da união de fato. Existem duas possibilidades que dão direito à nacionalidade e que têm algumas regras que devem ser observadas. Estas regras são poucas, mas é importante saber para que vocês, neste caso, quem se enquadre nesta situação, possa conseguir a nacionalidade. Mas antes de adentrar no assunto, seguem aí abaixo as nossas mídias sociais. Pedimos que vocês nos acompanhem. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn. Inscrevam-se no nosso canal, deem o seu joinha para os nossos vídeos e também não esqueçam de acionar o sininho lá no canal do YouTube para que vocês sejam alertados a cada momento que nós enviamos material para o nosso canal e para o aproveitamento de vocês. Perfeito? Então, como é que funciona a obtenção da nacionalidade através do casamento? Quais são os requisitos para a aquisição desta nacionalidade? Primeiro deles, o interessado deve ser maior ou emancipado nos termos da legislação portuguesa. Portanto, você que é interessado neste tema, você que é interessado neste assunto, você que se enquadra nesta situação, você deverá ser maior de 18 anos ou ser emancipado nos termos da legislação portuguesa. Segundo caso, não ter sido condenado com trânsito em julgado da sentença por nenhum crime, segundo a legislação portuguesa, que lhe tenha condenado a 3 anos ou mais de prisão. Portanto, você tem que verificar a situação dos antecedentes criminais, que é um dos documentos também que vão ser requeridos no momento da análise e, eventualmente, da concessão da sua nacionalidade portuguesa. Portanto, não ter sido condenado nos termos da lei portuguesa, com sentença transitada em julgado, portanto não cabe mais nenhum tipo de recurso, a pena de 3 ou mais anos. A outra situação, você não pode estar envolvido em nenhuma situação que coloque em risco, que coloque em perigo a segurança dos cidadãos portugueses, ou seja, você não pode estar relacionado com nenhum tipo de ato terrorista. Você tem que ser ficha limpa. Esta é a regra. É isto que deve ser observado. Se você tem algum envolvimento com algum tipo de entidade que seja pelos portugueses reconhecido como tal, você não vai conseguir também a nacionalidade. Outro ponto está relacionado com o trabalho, com a atividade que você exerce. Você não pode exercer nenhuma função pública sem caráter predominantemente técnico ou de prestação de serviço militar obrigatório por parte do país, por parte do Estado estrangeiro. Portanto, no caso tanto do homem quanto da mulher, normalmente o homem, em alguns países ainda existe aí algumas situações em que a mulher não presta o serviço militar. Se falarmos do caso Brasil, ambos estão aptos a exercerem as funções nas Forças Armadas, mas a questão é, você que está interessado em obter a nacionalidade, só pode se candidatar a essa possibilidade
se você, por exemplo, teve de servir as Forças Armadas por força de lei. Todo homem, todo cidadão brasileiro, quando chega aos seus 18 anos, por lei, ele é obrigado a se alistar ao Exército, Marinha ou Aeronáutica. Cumprida esta fase, ele sai e deixa de servir. No caso de ele optar por uma carreira militar, seja de qualquer uma das três forças, ele vai estar impedido de se candidatar a uma nacionalidade portuguesa. Por quê? Porque ele exerceu obrigatoriamente e, por opção, deu continuidade a uma carreira militar. Então, isto deve ser observado. A outra situação, e essa é a que mais polêmica gera e a que mais dificuldades pode criar, é o requerente apresentar ligação efetiva à comunidade nacional. A ligação efetiva com a comunidade nacional é o que mais pode preocupar. Mas também existem aí algumas situações que nós podemos analisar e podemos passar a seguir para que vocês vejam da melhor forma onde se enquadram. E esta foi uma das principais mudanças na legislação portuguesa no que se refere à obtenção da nacionalidade através do casamento. A primeira das condições para que você cumpra seria ser natural e nacional de país de língua portuguesa. Portanto, nós brasileiros nos enquadramos aqui. Então, nós temos efetiva ligação com a comunidade portuguesa. Então, este quesito é fácil de resolver. Se eu não tiver isto, a outra opção seria ser natural e nacional de país de língua portuguesa e existirem filhos. O casal, portanto, já está casado há algum tempo e possui filhos. Esta é uma outra possibilidade que existe, né, de você comprovar a sua ligação com a comunidade portuguesa. Terceira situação, conhecer suficientemente a língua portuguesa. Então, no nosso caso, como portugueses, descendentes, como brasileiros, que também comungamos do mesmo idioma, com as suas variações, evidentemente, mas nós conseguimos também resolver isto facilmente. A quarta seria residir legalmente no território português nos 3 anos imediatamente anteriores ao pedido. Esta é uma condição que também é observada. Se você não tiver os 3 anos anteriores à data do pedido, você não vai conseguir. Você vai se candidatar, você vai ter que esperar e você só vai conseguir no momento em que tiver essa prova. E a última delas seria você residir em território português de forma legal, né? E aí você estar aqui por mais tempo ainda, e não são 3 anos, aí são 5 anos residindo legalmente em território português. E isto deve ser provado através, basicamente, do cartão cidadão, que é onde prova quando você obteve a sua autorização de residência. É a partir daquele momento que conta até a data do pedido do casamento, os 5 anos. Então, se você estiver legalmente no país durante 5 anos e resolve se casar, essa é a contagem feita pelo Estado português. Portanto, nós não encontramos aqui nenhuma grande dificuldade para que, através do casamento, você consiga a sua nacionalidade portuguesa. Ocorre que também não vamos sair nos casando, né, para efeitos de obtenção da nacionalidade, porque o Estado português observa, controla e verifica cada uma destas situações que nós passamos antes. E aqueles que forçarem ou forjarem uma situação, quer que seja de união de fato, quer que seja de casamento, estes estão sujeitos apenas porque isso, pela legislação portuguesa, é considerado crime, sujeito a pena
de até 6 anos de prisão. No caso de você estar na situação da união de fato, tá? Você não tem o casamento civil, você só tem a união estável, o casamento de fato. Este caso vai depender, além de todas as comprovações que são normalmente solicitadas, de um reconhecimento judicial desta situação. Portanto, você vai precisar comprovar que está na união e esta união tem que ser levada ao conhecimento da justiça para que ela reconheça esta situação. E aí você estará então apta também a buscar a sua nacionalidade através da união estável, como nós chamamos aí no Brasil. Por hoje seria isso. Quem tiver dúvidas, quem precisar de mais esclarecimentos, sinta-se à vontade. Nós estamos com os nossos canais abertos. Aqui no final do vídeo segue o e-mail do grupo, né, do nosso canal. E desejo a todos força e sucesso.